Então, vamos lá, vamos começar aqui. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos, então, ao nosso 5º seminário de mecânica desse semestre. Lembrando a todos, esses seminários são abertos a todo mundo, a toda a comunidade da UNB e de fora da UNB. Então, se você quiser participar, estar na lista de divulgação desses seminários, por favor, coloque seu e-mail no chat, que eu adiciono você à lista de divulgação, tá joia? Os seminários são extremamente informais, nós nos interessamos no tema amplo de matemática aplicada, tá bom? Em especial mecânica, tá bom? Tudo que for mecânico e tiver alguma aplicação matemática interessante ou algum método novo, alguma simulação interessante está nos interesses do nosso seminário, tá bom? Então, divulguem, voluntariem-se, sugiram pessoas para os nossos seminários, tá bom? Deixa eu aparecer. Eu sou o professor Yuri, tá bom? Sobral, do Departamento de Matemática, e a gente coordena esses seminários aqui no nosso departamento, tá joia? Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um trio que vai apresentar o seminário de hoje, que é o André, o Gustavo e a Rafaela. São todos do Departamento de Engenharia Mecânica. O André é um professor lá de Dinâmica de Fluidos. O Gustavo e a Rafaela são alunos de graduação quase formandos, tá joia? Então, hoje eles vão falar para nós sobre escoamento descendente em um plano vertical, melhoria na teoria de lubrificação e simulação numérica. Como eu sempre aviso, o seminário é extremamente informal, vocês podem interromper os palestrantes a qualquer momento, e se vocês não quiserem interromper, podem deixar para fazer perguntas no final também, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado por terem aceitado esse convite, é um prazer tê-los aqui conosco. Por favor, comecem a sua apresentação. Boa tarde, eu sou o Gustavo, estou aqui com a Rafaela. Boa tarde. E com o professor André aí acompanhando a apresentação também. Boa tarde. E a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é o escoamento descendente em um plano vertical, apresentando uma melhoria na teoria da lubrificação e comprovando os nossos resultados com uma simulação numérica. Eu vou primeiro apresentar brevemente o conteúdo da nossa apresentação e todos os slides que a gente vai passar. Primeiro a gente vai apresentar uma motivação do trabalho, o que levou a gente a pensar nesse problema, situações da natureza que se encaixam nesse problema. Depois a gente vai apresentar os objetivos, que é o que a gente está tentando melhorar nesse trabalho, dos trabalhos que já foram feitos antes. A gente vai apresentar a formulação matemática do problema, as condições de contorno, as equações a serem resolvidas. E nessa formulação do problema entra a forma da superfície livre, que vai ser muito importante para o nosso problema, e o campo de velocidades, que também vai ser o que a gente vai tentar resolver e também vai ser de muito interesse para o problema. Depois a gente vai apresentar a metodologia numérica que a gente usou, apresentar o programa, os passos necessários. A gente vai apresentar 3 formas da teoria da lubrificação. A teoria da lubrificação clássica, que é como o problema vem sendo resolvido ao longo do tempo, nos trabalhos anteriores. A teoria da lubrificação corrigida, que é uma coisa que a gente deduziu e vai apresentar aqui, mostrar que os resultados são melhores. E a teoria da lubrificação melhorada, que na verdade é uma técnica que não foi a gente que inventou, mas ninguém tinha aplicado para esse problema. E aí a gente aplicou e também conseguiu um resultado muito bom. Depois a gente vai mostrar os resultados do nosso trabalho, a conclusão que a gente obteve e mostrar para onde a gente pode ir daqui. Ok, então o escoamento descendente, a gente está tratando aqui de um escoamento em forma de cascata. Aqui nessas 2 imagens a gente tem exemplos cotidianos, então você consegue ver que esses dedos da tinta escorrendo e os dedos que se formam também da calda escorrendo num bolo, é justamente esse escoamento delgado que a gente está buscando estudar.
Aqui nós temos exemplos também na natureza, tem o escoamento da lava e o escoamento devido ao derretimento de geleiras também. Aqui, só para mostrar o quantas variações tem sobre este problema na literatura. Aqui tem só alguns artigos, mas tem, por exemplo, você colocando a temperatura da superfície do plano inclinado, né? Você colocando uma temperatura diferente da temperatura atmosférica, ou você colocando um fluido não newtoniano, ou então a sua superfície ela é deslizante. Foram estudadas diversas variações desse problema. Aqui nós temos algumas diferentes formulações que a gente pegou de alguns artigos. Nessa primeira dá para ver que a superfície do escoamento é um cilindro. Na segunda dá para ver que é um plano inclinado e que eles determinam lá no artigo deles um formato para a superfície livre, que é diferente já do formato que é determinado para a terceira imagem. Nessa última dá para ver que é um plano vertical, então é um problema muito diverso que ele já foi bastante estudado. Nosso objetivo aqui é propor um novo modelo simplificado que se adeque melhor à solução completa do que o modelo de lubrificação tradicional. A maioria desses artigos que eu mostrei, eles fazem a solução utilizando a teoria de lubrificação com um parâmetro que alguém utilizou há alguns anos atrás e todos eles utilizaram esse mesmo parâmetro. E a gente percebeu que esse não é o parâmetro mais ideal para esse caso, que você fazendo uma mudança, a gente pode alcançar resultados muito melhores. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Tá, agora a gente vai apresentar o problema que a gente vai resolver, matematicamente. Primeiro a gente vai considerar um escoamento uniforme, ou seja, o perfil do escoamento não varia ao longo do escoamento. A gente vai apresentar um escoamento unidirecional, ou seja, só tem velocidade não nula em uma direção. E o escoamento vai ser bidimensional, ou seja, essa velocidade vai depender só de duas componentes. O plano que a gente vai considerar é exclusivamente o plano vertical, então a gente não vai considerar nenhuma das variações com planos inclinados. E a gente vai considerar o regime permanente, para desprezar qualquer dependência do tempo. A gente também vai considerar que todas as propriedades do fluido vão ser constantes, ou seja, a massa específica, a viscosidade dinâmica, a tensão superficial e a pressão atmosférica. E a gente vai considerar que a superfície livre ela é uma função só de uma componente, que a gente vai conseguir ver melhor no desenho já já. Então, aqui a gente consegue ver o problema melhor. Então, aqui a gente tem uma visão lateral, uma visão de frente e uma visão de baixo para ver como é que é o escoamento. Então, as nossas considerações são que a altura só depende de y, ou seja, ela não depende das outras variáveis. E o escoamento só vai ter uma componente não nula, que vai ser a componente em x. E essa componente em x só vai depender de y e de z. Ou seja, a componente em x não vai depender de x. Nessa última imagem, a gente vê um desenho esquemático de escoamento, e aqui vão aparecer dois parâmetros muito importantes. O primeiro é o A, que 2A descreve a área de contato entre o fluido e a parede. E o segundo é o parâmetro beta, que vai ser o ângulo de contato entre o fluido e a superfície vertical. O ângulo de contato entre o fluido e a superfície vertical que vai ser um parâmetro que a gente vai variar ao longo do problema e vai tentar resolver o problema para todos os betas possíveis. Tá. Aí aqui são as equações governando o nosso problema. A primeira equação governante é claramente a equação Navier-Stokes, né? Porque a gente está trabalhando com o fluido. E as suas três componentes. A segunda equação governante é a equação da continuidade, né? Que faz a gente garantir que a massa está sendo conservada. E, no caso, como a massa específica é constante, a equação da continuidade ela tem essa forma. Como a gente disse que a velocidade u ela só depende de y e de z, e que v e w são zero, então a gente tem que a equação de Navier-Stokes ela vai ser simplificada para só essas três componentes. Primeiro, das duas equações de baixo, a gente pode fazer uma análise de que a derivada de P com relação a Y é igual a zero, a derivada de P com relação a Z é igual a zero. Ou seja, P não é uma função nem de Y, nem de Z. Então, P tem que ser uma função de X. Por outro lado, olhando aqui a primeira equação, a gente vê que o lado esquerdo, a derivada de P com relação a X, é uma função só de X, e as componentes do lado direito elas vão ser uma função só de Y e de Z. Ou seja,
a única forma que isso é possível é com P sendo constante. Além disso, a gente tem que a equação da continuidade é automaticamente satisfeita pelas nossas condições simplificadoras, já que a velocidade em U não depende de x e as outras duas velocidades são nulas. Além disso, a gente tem as condições de contorno no nosso problema. Primeiro, a gente tem a condição de não deslizamento na parede, ou seja, o fluido está parado na região de contato entre o fluido e a parede. A segunda e a terceira são condições dinâmicas. Elas vêm de um equilíbrio de tensões na superfície livre. Então, fazendo o equilíbrio, você vai obter uma condição dinâmica que pode ser dividida em duas componentes, a componente tangencial e a componente normal. Aqui na componente normal aparecem dois parâmetros que também vão ser muito importantes para o problema. O primeiro é a tensão superficial e o segundo é a curvatura. Então, agora a gente tem as condições de contorno para esse problema. A gente também tem algumas condições geométricas. A primeira é que a altura em H igual a A, ou seja, a altura lá na lateral vai ser igual a zero, que foi uma coisa que a gente definiu quando a gente falou que a superfície de contato era que o contato entre o fluido e a parede tinha o tamanho de 2A. A segunda condição é a condição que a derivada é igual a zero e y é igual a zero, que é simplesmente a condição de simetria. E a última condição, ela diz que a derivada ali em H igual a A na extremidade é igual a menos tangente de beta. Essa condição vem novamente da análise geométrica do problema, já que, como a gente falou que o ângulo de contato é beta, a gente tem que a derivada deve ser menos a tangente de beta. Agora a gente vai obter a equação da superfície livre. O que acontece? A gente já viu que a nossa pressão é constante, e aqui está a nossa equação da condição dinâmica normal. Derivando essa equação com relação a y, a gente encontra que a curvatura é constante. Mas o que acontece? Da geometria analítica, a gente sabe que a curva, cuja curvatura é constante, é o círculo. Então, já tenham isso em mente, que a gente já sabe que é uma circunferência. Agora, a gente só tem que mostrar a equação. Vamos apresentar aqui duas formas de resolver essa equação. A primeira é você resolvendo essa última equação da curvatura ser constante, sujeita às condições de contorno geométricas que estão aqui em cima. Quando você resolve essa EDO, você chega a esse resultado, esse h de y que está aqui mostrado. E é interessante a gente ver que a gente consegue rearranjar ele em uma equação de uma circunferência, que tem o centro que está aqui mostrado e o raio também. Então, aqui a gente já conseguiu definir que o nosso perfil é um arco de circunferência que está acima do eixo Y. A segunda forma de obter esse resultado é geometricamente. Como eu já disse que a curva cuja curvatura é constante é a circunferência, então a gente desenhou aqui a nossa circunferência e colocou os parâmetros importantes. O que acontece? Esse ângulo vai ser beta, a gente consegue ver isso facilmente. E para definir uma circunferência, o que a gente precisa são as coordenadas do centro e o raio. Então, por esse desenho aqui, a gente consegue ver que o raio vai ser A, que é aquele tamanho aqui que antes era 2A, né? 2A, a gente está pegando só A. Então, o raio vai ser A sobre seno de beta. E o D vai ser A sobre tangente de beta. Então, nós temos já definidos os parâmetros importantes para a nossa circunferência. Então, a gente chega na mesma equação que a gente já tinha chegado da forma anterior. E o próximo passo vai ser determinar o campo de velocidades. Aqui a gente tem a figura com o perfil para diversos ângulos betas, né? Então, a gente vai ter diferentes arcos de circunferência, que serão os perfis do escoamento. Aí só lembrem dessa figura que a gente vai precisar dela mais para frente. Tá. Agora a gente vai resolver o campo de velocidade. Usando aquela expressão para a pressão que a gente obteve, né, a gente consegue resolver, substituindo na equação da Navier-Stokes, a gente percebe que a equação ela vai se reduzir a uma equação de Poisson, que é essa equação que está aqui mostrada. E as condições de contorno, como a gente já falou antes, vai ser a condição de não deslizamento, ou seja, U igual a zero e Z igual a zero, e a condição dinâmica na superfície, que é essa condição aqui em Z igual a H, na superfície. Essa equação já foi resolvida para o caso específico em que beta é igual a 90 graus, ou seja, a gente tem uma solução analítica para esse caso, que em 2004 Perazzo e Gratton mostraram
que a velocidade ela é dada por essa expressão, esse somatório. E a partir desse somatório, desse perfil para velocidade, eles também obtiveram a vazão que tem por uma seção desse escoamento. E essa vazão ela é dada por essa fórmula aqui, e a gente vê que ele chega a um resultado de aproximadamente 0,36. Então, esse é um resultado muito bom, porque a gente pode usar para validar o nosso programa mais tarde, para poder comprovar de que ele está funcionando. Além disso, antes, em 76, o Bentwich já tinha obtido uma solução exata e analítica para o problema na forma de integrais infinitas. Só que como ele resolveu na forma de integrais infinitas, é uma forma muito complexa da gente avaliar, a não ser que seja computacionalmente. Então, de qualquer forma, a gente precisaria de métodos computacionais para validar e comprovar o nosso trabalho. Só uma pergunta, você pode voltar lá rapidinho? De onde é que aparece esse zeta de 3 aí? Fiquei curioso, cara, porque pelo que eu entendi, esse U é uma separação de variáveis em coordenadas cilíndricas. Exatamente. Mas onde é que você tira o zeta de 3? Só curiosidade, tá? Pura curiosidade. Pelo que eu entendi, isso é a função zeta de Riemann avaliada no ponto 3. É ela mesma. A gente teve muito trabalho para chegar nela, eu tive que discutir com o professor André durante muito tempo, mas, André, eu posso... Pode. Qual que é a ideia aqui, Yuri? É porque você olha essa expressão, né, essa primeira para o perfil de velocidade, e você tem esse somatório, né? Inclusive, eu posso até abrir aqui a dedução, que ela é muito legal. Foi uma coisa muito... Eu não esperava, ela surgiu aqui no nosso problema, né? Mas o que a gente fez? A gente utilizou frações parciais para decompor, tá bom? Essas somas, e vão aparecer vários termos que cancelam e aparece um somatório bonitinho. Você vê que são as potências ali. Ela é telescópica, essa soma, né? Inclusive, tem alguns. Se você analisa, né? Eu posso até. Se vocês me derem. Peraí. A Magali aqui. Se você analisa os termos separadamente no somatório, né? Quando a gente abre, você vai perceber que a gente tem algumas somas divergentes, só que elas acabam cancelando, então a gente resta só parte convergente. Mas eu vou colocar aqui rapidinho, depois eu posso mostrar para você no final, acho que fica legal, que a gente fez o passo a passo desse somatório, mas é isso. Tá é abrindo, beleza. Mas é legal. Beleza, pode continuar. Ok, beleza, obrigado. Peraz e Gratton, com o resultado que eles obtiveram para velocidade, eles fizeram alguns gráficos mostrando o perfil de velocidades para alguns escoamentos específicos, para alguns ângulos de contato específicos. E dá para ver aqui. E mais tarde a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso trabalho, a gente vai ver que vai dar um resultado muito parecido. Esse último gráfico, dá para ver que ele tem um beta maior do que 90 graus, mas a gente tinha falado que vai ser sempre um semicírculo, e dá para ver que esse não é um semicírculo. Mas é porque esse é um caso, ele estava analisando para uma superfície inclinada. Então, quando a superfície é inclinada, não é mais exatamente a mesma geometria do nosso problema, e por isso que fica essa geometria diferente. Tá. Para a gente resolver o nosso problema, a gente decidiu fazer uma mudança de coordenadas. Por quê? Porque o nosso problema, a gente queria resolver por diferenças finitas, e para resolver por diferenças finitas é muito mais fácil se a gente estiver resolvendo o problema em um perfil, em uma seção retangular. E a nossa seção é uma seção de círculo. Então é muito mais complexo. Então, para isso, a gente decidiu fazer uma mudança de coordenadas que forçasse nosso domínio a ser retangular. Aí a gente introduziu duas variáveis, a variável eta e xi, em que eta é basicamente igual ao y, e xi é z sobre h, ou seja, ele vai meio que normalizar o z. Então, agora o xi vai de 0 até 1. Aí a gente substituiu isso na equação, e na equação de Poisson que a gente tinha antes, e aí a gente chegou nessa equação aqui, muito mais complicada. E a gente também aplicou nas condições de contorno. A gente vai ter que a velocidade vai ser 0, em que xi igual a 0 ou eta igual a 1. Vai ter a condição dinâmica, em que xi igual a 1, e a gente vai ter a condição de simetria em eta igual a 0, que são essas três condições aqui mostradas. Aí, como eu disse, a gente resolveu pelo método das diferenças finitas. Aí a gente também fez uma convergência de malha para ver quantos pontos seriam necessários.
Com a convergência de malha, a gente verificou que com cerca de 1.000 pontos, 1.000 por 1.000 pontos, já estava dando um resultado ótimo. Mas a gente decidiu fazer com 3.000 por 3.000 pontos. E, inclusive, a gente, para fazer com 1.000 por 1.000, a gente demorou muito, porque a gente estava usando um computador comum primeiro. E aí a gente conseguiu resolver no máximo para uma equação 100%. Só que aí a gente percebeu que a matriz que a gente estava resolvendo era esparsa. E aí, com um computador normal, a gente conseguiu resolver 1.000 por 1.000. E depois a gente usou um cluster para resolver com 3.000 por 3.000, para ter um resultado muito bom. Uau. Aí, como eu disse que a gente vai validar o nosso fluxo usando... Que a gente vai validar o fluxo usando aquele obtido por Perazzo e Gratton, a gente precisava de uma fórmula de obter o fluxo para o nosso caso. A gente usou a regra de distribuição generalizada e bateu os nossos resultados com o de Perazzo e Gratton. E ficou muito bom. Aqui tem uma imagem das duas malhas, o domínio físico e o domínio computacional. Dá para ver que o domínio sai de uma seção de círculo para um retângulo. E também dá para ver que no lado esquerdo a gente só precisa de 3 condições de contorno, mas como esse último ponto vira uma linha inteira, ali aparece uma nova condição de contorno. Então é interessante notar isso. Por isso que, se você perceber, o desenho tem uma linha roxa, e por isso que a linha roxa abrange toda a última coluna. E aí aqui são as linhas de contorno que a gente obteve para os ângulos de 30 e 60. E dá para ver que o formato dessas linhas de contorno é muito parecido com aquele obtido por Perazzo e Gratton, o que é um ótimo indicativo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria da lubrificação clássica. E a gente está chamando aqui de clássico a forma como ela foi feita na maioria dos artigos que tem na literatura. A teoria de lubrificação, ela pressupõe que há uma discrepância entre escalas. Então, você tem um parâmetro geométrico que você tem que determinar como sendo pequeno. Aqui no caso, Duff e Moffat, em 95, eles falaram que o ângulo beta, ele era um parâmetro pequeno, de forma que a tangente de beta era muito menor do que 1. Foi isso que eles impuseram. E as variações, eles consideraram também que as variações em Y eram muito menores do que as variações em Z. Então, por isso que a equação governante reduz para essa que está aí, para essas três, né? Mas a primeira de Navier-Stokes reduz para essa que está aí. E essas aqui são as condições de contorno. Aqui dá para ver que a curvatura foi linearizada, ficou só o que antes era a curvatura, agora é a derivada segunda da função h. As condições geométricas, elas permanecem. O parâmetro de perturbação, como eu já disse, foi tangente de beta. Utilizando, né? Você usando essas equações governantes sujeitas a essas condições de contorno, você encontra a forma da superfície livre e o campo de velocidades. Aqui na forma da superfície livre, a gente consegue ver que é uma parábola. Então, a gente já sabe que a seção exata é um círculo. E aqui ela está sendo aproximada por uma parábola. E o campo de velocidades também é uma parábola. Aí eles encontraram o fluxo, fazendo a integração, e chegaram a essa expressão para o fluxo abdimensional. Nessa expressão, a gente consegue ver já de cara que se o ângulo for 90 graus, o fluxo vai divergir, o que não faz sentido físico. Então, já é um problema dessa forma de resolver o problema. Aqui eu trouxe a figura novamente, só para mostrar que, para pequenos ângulos, a aproximação de que é uma parábola, ela se torna aceitável, ela faz sentido. Mas para grandes ângulos, ela já oferece muito problema, né? Você aproximar um círculo por uma parábola. Aqui tem como ficou o fluxo utilizando a teoria clássica e o fluxo que a gente obteve na nossa metodologia numérica. Então, a gente consegue ver aqui que até 30 graus, a teoria de lubrificação clássica, ela atende muito bem, o que tá tudo bem, porque eles falaram que a tangente de beta tem que ser muito menor do que 1. Então, tudo certo, ela vai ler só até os 30 graus. O problema é que, às vezes, na literatura, como você está preocupado em estudar outra coisa, como a temperatura ou outra variável, eles acabam por utilizar em ângulos maiores também, sendo que a validade dela, a gente vê aqui que é até 30 graus.
Depois a gente tentou pensar em uma forma de melhorar essa simplificação para alguma coisa que, pelo menos, não divergisse no ângulo de 90 graus e funcionasse até ângulos maiores. Para isso, a gente pegou a forma exata da superfície livre, que é essa primeira aqui, e a gente avaliou a altura máxima para o perfil. E a altura máxima, a gente vê que a altura máxima ela é A vezes tangente de beta sobre 2. E aí a gente pensou, e se a gente, ao invés de usar o tangente de beta como parâmetro de perturbação, a gente usasse a tangente de beta sobre 2? E a gente desenvolveu o mesmo trabalho proposto pelo Duff e pelo Moffat, agora usando a tangente de beta sobre 2 como parâmetro de perturbação. Com isso, a gente obteve um perfil da seção e um perfil de velocidades novamente parabólico. Só que agora a gente vê que ao invés de aparecer a tangente de beta, aparece a tangente de beta sobre 2, o que não dá problema quando beta igual a 90 graus. E a gente também percebe que antes a gente estava aproximando o problema real por uma parábola maior do que o círculo, a seção circular que a gente obteve. Então a gente estava superestimando os resultados. Agora a gente vai fazer o oposto. A gente vai, como a gente definiu que a altura máxima da parábola é igual à altura máxima do círculo, a gente vai ter uma altura da parábola menor do que o círculo. Então a gente vai estar subestimando o resultado. E aí a gente também obteve e como eu disse, o fluxo adimensional aqui ele não é mais igual, ele não dá mais problema quando beta igual a 90. Como a gente vê aqui, quando beta igual a 90, o fluxo ele dá 0,30. Que lembrando que o resultado analítico obtido pelo Perazzo Gatton foi de que o fluxo era de 0,36. Isso já demonstra uma melhora bem considerável dos resultados. Aqui a gente tentou utilizar o que o professor André já tinha aprendido no doutorado dele, em outros trabalhos também, que é a conservação da curvatura. Então, o que acontece? Como a gente consegue calcular a equação da superfície livre, então a gente vai utilizar a equação exata da superfície livre e o campo de velocidades obtido pela teoria da lubrificação. Então, a gente espera que a gente possa obter melhores resultados fazendo isso. No caso aqui, né, uma pergunta aqui mais por curiosidade, o que faríamos se não fosse possível determinar o perfil da superfície livre? Em caso de problemas em que o campo de velocidades ele está acoplado à superfície livre, você pode fazer isso que a gente fez conservando a curvatura. É porque aqui nesse problema, conservar a curvatura já significa utilizar o perfil exato. Mas em outros problemas, basta você conservar a curvatura, que você já está utilizando esse método. O que você está querendo dizer por conservar a curvatura? É manter a curvatura do problema original na sua aproximação? Sim, exatamente. Ok. É porque normalmente quando a gente utiliza lubrificação, a gente pega só ali o que seria o termo dominante, né? O H duas linhas ali dessa expressão que seria completa da curvatura. Mas agora há uma tendência nesses problemas que envolvem teoria de lubrificação em conservar o máximo que você pode o funcional da energia, né? Então, a gente avalia quais tipos de energia. Você tem ali uma energia devido a efeitos gravitacionais, no caso aí da curvatura, ela está relacionada com efeitos aí de interface, né? Aqueles fenômenos que estão acontecendo ali na superfície livre. Então, a gente tem tentado conservar, sempre que possível, o formato, né? Se possível, determinar o formato da superfície livre, que nem nesse problema, é ótimo, porque a gente consegue utilizar a própria expressão da superfície livre e incorporá-la na teoria da lubrificação tradicional. Mas depois vou mostrar um exemplo, por exemplo, que não dá para fazer isso. Eu não sei a priori qual é o formato da minha superfície livre. Então, o que a gente faz? A gente conserva a curvatura, mantém ali um sistema não linear. Ok.
Então, a partir disso, a gente fez de novo o cálculo para o fluxo. Aí a gente obteve essa nova expressão um pouco maior. E aqui a gente vê que para beta igual a 90 também não é divergente e dá aqui 0,39. A gente fez a conta e esse valor é aproximadamente 8,6% maior que o valor exato. E esse 8,6% é a mais alta, a maior diferença que tem, entendeu? Porque o ângulo de maior diferença é o ângulo de 90 graus. A gente vai mostrar isso melhor graficamente. Tá, aqui a gente tem os nossos resultados. Esse primeiro gráfico ele mostra a área da seção transversal como uma função do ângulo de contato para os três modelos. A gente vê que para o modelo clássico, ele, como a gente já falou, diverge para o ângulo de 90 graus. A aproximação que ele faz é muito boa até ali mais ou menos 30 graus, um pouco mais, talvez. E depois disso, a aproximação já começa a ficar muito ruim. Para o modelo corrigido, que é o modelo com um novo parâmetro de perturbação, a gente vê que os resultados eles são válidos por um período muito maior. Então, até 50, 60 graus, os resultados ainda são muito bons. E para o 90 graus, apesar dos resultados não serem tão próximos, eles não divergem, que já é muito melhor. E o modelo completo, ou o modelo melhorado, como modelo melhorado ele conserva a curvatura, ele conserva a altura. Então, e consequentemente, a área da seção transversal vai ser igual para o modelo completo e para o modelo melhorado. Aí, aqui a gente tem o fluxo como uma função do ângulo de contato. A gente vê, novamente, que o modelo corrigido, a partir de 40 graus, já não é muito bom a aproximação dele. Que para o modelo clássico, a aproximação não é muito boa a partir de 40 graus e que, como a gente disse, o fluxo também diverge, então fica muito ruim à medida que o ângulo aumenta. Para o modelo corrigido, a aproximação ela é bem melhor, né? Já dá para ver que mais de 70 graus ainda está sendo uma aproximação bem razoável. E mesmo para o ângulo que dá maior problema, que é o ângulo de 90 graus, não é uma aproximação tão distante. E que o modelo melhorado ele é muito próximo da solução completa, que, como a gente falou, só no ângulo igual a 90 graus, ou seja, a situação mais difícil, a pior situação para o modelo se adequar, ele só tem um erro de 8,6%. Então, a aproximação ela é muito boa para quaisquer ângulos. Então, dá para ver que o modelo melhorado ele é muito melhor do que o modelo clássico e é muito próximo do modelo completo, que a gente resolveu computacionalmente. Aqui a gente colocou as conclusões que a gente já comentou, né? O novo modelo reduzido, que é o que a gente está chamando de corrigido, ele amplia consideravelmente o intervalo de aplicação da teoria de lubrificação, simplesmente mudando o parâmetro de perturbação, passando de tangente de beta para tangente de beta sobre 2, você já garante que o seu fluxo vai ser finito no ângulo de 90 graus e você tem um intervalo muito mais próximo da solução completa do que o que é utilizado nos trabalhos normalmente. E a gente também concluiu, mostrando, por esses resultados que a gente mostrou, que os melhores resultados são obtidos conservando o perfil do escoamento mesmo. Então, a gente deixou aqui, né, o comentário de que a revisão de trabalhos anteriores ia ser algo que beneficiaria muito esses trabalhos, porque, como eu já disse, eles utilizam um intervalo maior, às vezes, do que o intervalo considerado pela teoria de lubrificação. E nesses dois modelos que a gente apresentou, os intervalos são maiores do que a teoria de lubrificação clássica. Aqui a gente colocou os nossos próximos passos. Essa imagem foi retirada de outro artigo do Duff e do Moffat, de 97, que eles estão colocando o escoamento que ainda não é uniforme e num plano inclinado. Então, os nossos objetivos são tentar passar essas melhoras para o plano inclinado e para o caso do escoamento não uniforme também. Esse artigo do Duff e do Moffat, ele é interessante porque ele resolve utilizando similaridade. Então, ele acaba encontrando uma equação para o perfil da superfície livre que depende de x. Então, a gente imaginou o seguinte:
Se ele está usando a teoria da lubrificação clássica, que ela só funciona bem até ali os 30 graus, e ele tem uma equação agora para o perfil da superfície livre que depende de X, então pode ser que ela esteja passando ali de 30 graus e os resultados deles não sejam tão coerentes, entendeu? Aqui são algumas soluções que eles obtiveram no trabalho deles, nem todas elas são reais, são fisicamente possíveis, mas aqui a gente vê que o escoamento não é uniforme, de forma que a gente acha que a gente poderia trazer algumas melhoras para esse tipo de trabalho. Aqui nós temos as nossas referências. Esse primeiro artigo é um dos pioneiros nesse tema, e as outras referências que a gente citou também ao longo dessa apresentação. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Excelente palestra, muito interessante o tema. André, você queria falar alguma coisa agora? Gostaria, Então, seria lá, legal. por favor. Eu vou pegar aqui e falar duas coisas. Deixa eu colocar aqui. Você quer que eu feche, André, para você colocar aí? Não, acho que eu consigo fazer isso, Rafa. Deixa eu só ver aqui. Quando ele compartilhar, acho que ele desliga. Eu vou só abrir aqui uma imagem. Eu achei que dava para abrir isolada, mas eu acho que vocês devem estar vendo, né, aqui. Sim. Isso eu vi hoje, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com o professor Stephen Wilson, lá da Universidade de Strathclyde, e ele postou recentemente essa foto. Ele estava explicando, né, que eles estão usando um trabalho relacionado a esse tema que estamos estudando, né, para entender o que acontece. Imagina aqui que você tem lava, tá bom? E você mora numa região, né? Ali você tem sua casinha perto de uma região que tem um vulcão que pode a qualquer momento entrar em erupção. Então, eles querem ver como que você poderia, né, colocar um obstáculo, por exemplo, qual que é a altura que precisa ser esse obstáculo para que a lava não caia, né? Ali não destrua todo o vilarejo. Então, eles estão fazendo uma modificação desse trabalho que a gente viu e colocando um obstáculo ali no meio do plano, né? Então vocês podem ver que isso afeta aqui o escoamento. É uma coisa interessante, foi uma aplicação que eu vi recente e quis compartilhar com vocês. Eu tenho outra coisa aqui também que eu queria mostrar, né? Que é aqui relativo. Deixa eu abrir aqui o PDF. Aqui, Yuri, que você tinha perguntado, é porque é muita conta, né? Então a gente fez aqui, qual que foi a ideia? A gente encontrou o campo aqui, o campo de velocidade. Então isso tudo no artigo é bem enxuto, né? Ele só fala, resolvendo a equação, né, por separação de variáveis, você chega nisso, mas quando a gente foi fazer, né, nós mesmos, a gente viu que dava bastante trabalho. São aquelas, aí ficou igual aquelas linhas do Bachelor que a gente morre de medo, né? Exatamente. Tá ali, o problema é esse, é fácil de mostrar que a solução é essa e você gasta umas 10 folhas de papel para chegar. Era o Bachelor e o Elon. Nossa, pegar aquele livrinho de análise do Elon, né? Você pega ele fácil fininho. Mostrar que Nossa, é fininho, aquele é mais pesado que uma lista telefônica, aquilo ali tem muita conta. Mas foi legal que a gente conseguiu, validou o resultado dele, mas a gente tem que integrar aquele perfil de velocidade, né? Para encontrar vazão. Isso é possível fazer, não tem nenhum problema. Aí você chega nesse somatório. Aí esse somatório, a sugestão que eu tive para a Rafaela foi abrir, né? Usar frações parciais. E ela fez isso, né? Ela abriu aqui em frações parciais. E aqui você já tem, né? Esse somatório. Aqui, né? Tem as potências aqui, seria o zeta de 3, mas só apenas números ímpares, né? Então, aí a gente fez todo o desenvolvimento. Legal. Aí tem essa parte aqui, né? Tem algumas somas aqui que a princípio você vai divergir. Não, mas quando você soma todo mundo, ela é telescópica, né? E sobrevive em alguns termos. Então, foi uma ginástica matemática que a gente fez. Que legal. E a outra coisa aqui já é um problema relacionado, que foi o problema que eu estudei, né?
no doutorado, que era relativo. Você imagina que você tem um objeto que tá girando e você quer saber assim, olha, eu mergulhei uma colher ou uma faca ali no mel. Aí você vai segurar essa colher, né, meio que na horizontal. A gente sabe que por experiência própria, a gente tem que ficar girando. Se a gente ficar girando, né, com uma velocidade aí suficientemente grande, o mel não vai cair, certo? Você consegue manter. E o que eu quis fazer? Eu estudei esse modelo, né, um modelo bem simplificado, tanto a situação quanto o fluido estava dentro, quando ele estava fora. E primeiro eu resolvi o problema por completo, tá? Então, eu não fiz nenhuma aproximação, eu resolvi de forma completamente numérica. E a pergunta que o meu orientador fez para mim, né? Ele tem algumas propriedades muito interessantes. Eu não, uma outra oportunidade talvez eu fale para vocês, mas é legal que esse problema, né? Imagina que você resolve uma equação do quarto grau. Aí você tem ali 4 raízes. Quando você resolve um problema como, né, um problema com superfície livre, com Navier-Stokes, que é algo extremamente não linear, você pode encontrar mais de uma solução para o seu problema. A solução não necessariamente é única. Isso aqui em regime permanente. E a gente conseguiu encontrar algumas soluções que nunca tinham sido observadas antes. Nem todas elas são fisicamente possíveis, tá? Algumas delas são instáveis, então qualquer perturbação destrói elas. Mas essas duas aqui primeiro, por exemplo, existem. E eu fiz a mesma coisa para o caso anterior. Aí o meu orientador fez a pergunta para mim, André, será que a gente consegue encontrar isso utilizando modelos reduzidos? E aí foi um desafio bem legal, porque na teoria de lubrificação clássica, que é o mesmo procedimento mais ou menos que eles fazem, que eles mostraram para vocês, a gente vê que não tem diferença o modelo, ele não diferencia se o fluido está dentro ou se está fora. As equações são as mesmas, tá? Seria esse modelinho aqui verde, você vê que tem uma divergência do modelo vermelho, que é o modelo completamente numérico. Aí a gente considerou uma ordem a mais na expansão da nossa série, né, para ver se a gente encontrava um modelo melhorado. E aí melhorou um pouquinho, que foi essa azul. E a gente falou, André, e se meu orientador falou, André, e se a gente conservar a curvatura e a expressão para a pressão hidrostática? Aí, olha, ficou bem em cima, né? Você vê que melhorou bastante o rendimento do modelo reduzido, que é esse gráfico pontilhado. E mais que isso, isso aqui foi bem inédito, deu uma publicação muito legal. A gente conseguiu, com o modelo reduzido, capturar, por exemplo, soluções múltiplas. Tá? Então, mesmo esse comportamento que antes só era observável na equação, no problema completo, resolvendo a equação ali de Navier-Stokes numericamente, a gente conseguiu descobrir, né, quais eram os ingredientes mínimos para encontrar esse tipo de solução. Então, isso foi uma coisa muito legal que a gente fez. É uma linha de pesquisa que eu estou tentando implementar na universidade. Eu tive a oportunidade aí de trabalhar com Gustavo e Rafaela, que são alunos ótimos, e a gente chegou nesse resultado que para mim foi muito curioso, porque ao mesmo tempo que é um problema que já foi estudado por muito tempo, ficou carregado essa questão de utilizar, né, o parâmetro de expansão como sendo a tangente de beta. E, inclusive, eu conversei com o Stephen, e isso eles não tinham pensado realmente. Era em falar, cara, será que a gente não consegue tirar alguma coisa da solução analítica para melhorar o nosso modelo? Então foi bem legal. Joia. Acho que foi isso. Muito bom. Legal. Parabéns, então, para vocês. Muito obrigado pela excelente palestra. Esse tema muito interessante. Então, eu abro agora a perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento, sugestão? Para os nossos... Essa foi a nossa primeira apresentação, que não foi apresentada por um palestrante, sim por 3. Então, acho que isso vai ficar na memória aí do nosso seminário de mecânica. Bom, enquanto o pessoal se motiva aí a fazer alguma pergunta, eu tenho uma pergunta. Quando vocês mostraram a forma, na verdade, o mapeamento que vocês fizeram para transformar
a superfície livre do escoamento num retângulo, vocês usaram uma transformação que era Z sobre H. Esse H é a altura da superfície livre. E o H em zero, ele também é zero. Por que que em zero isso dá zero e não dá uma indeterminação? Não estou te escutando, André. Não, seu microfone está mudo. Ia falar para eles abrirem, né? Vocês podem abrir aí a apresentação. Transformação. Estou abrindo aqui, só um instante. É bem no... Cadê aqui? Então, quando vocês mostram a solução, o mapeamento, né? Ficou muito... Aí, pronto. Anterior, no slide anterior, mais um, talvez. Aí, lá em cima, então, eta fica y, ou seja, não tem nenhuma transformação na direção y, mas na direção z, vocês fazem z sobre h. Então, o seu z ele vai de 0 até h. Isso. Mas o h de 0 não é 0? O h de 0 não é 0. O h de a é 0. Volta lá na imagem. O h de 0 é a alturazinha do... Então, olhando aí por esse lado aí, tá vendo? Ah, entendi. Não. O Z0 não é o eixo Y? Então, nesse ponto em que o raio é A, né, está nesse raiozinho, você está no Z igual a 0 e Y igual a A. Aí o H é 0, não é verdade? Naquele ponto, sim. De fato, né? Ali no... Quando o Y igual a A, né? Quando Y igual a A, o seu mapeamento, ele parece que tem uma singularidade, se reflete no fato de você ter toda essa reta aí agora, né? Toda a reta é mapeada num ponto, né? Pois isso foi... Porque a gente pegou, né? Essa última linha, né? Então, acho que a Rafaela e o Gustavo podem explicar legal isso, mas essa última... talvez fosse legal. Deixa eu compartilhar aqui, eu abri aqui a tela, só para eu poder usar só para usar aqui o mouse. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela, né? Isso, chegou. Uhum. Então é legal porque o que acontece? A gente tentou normalizar, né? Seria o seguinte, ao invés de variar de 0 até h, agora está variando de 0 até 1, né? Uhum. E tem algumas coisas que acontecem aqui, né? Você tem que, neste ponto específico, aqui, esse ponto onde está o meu mouse, você pode ver que todo mundo aqui, né? Todas as curvas convergem para lá. Uhum. Então, esse ponto, ele pertence a todas elas. Mas, quando você faz o mapeamento, ele vai levar aqui para um segmento de reta, né? Mas eu acredito que nesse ponto aqui a gente tem uma condição, de contorno, né? Que é isso daqui. É porque está nesse formato, né? Mas a gente tem uma... X0 é tão... Exatamente. A gente utilizou a condição de contorno ali para não dar problema. Mas a princípio teria essa singularidade mesmo. Porque o H, na verdade, o H que você está usando aqui, ele é um H de ZY, não é? Exatamente, ele varia, né? Não é uma constante. Uhum. Então, naquele ponto ali, teria um potencial bugzinho aqui, mas aparentemente as equações não dão problema, não é? Então deve ser uma coisa, o H deve ir para 0 muito mais devagar do que o próprio Z, não sei, alguma coisa assim, né? Daquelas coisas de limite que a gente não dá indeterminação, né? Verdade, eu vou dar uma olhada nisso, agora eu fiquei curioso. Tem um tempo que a gente fez esse código, inclusive o Gustavo já conseguiu resolver agora utilizando elementos finitos. Que legal. Porque uma limitação que a gente tem aqui é que a nossa superfície livre ela é univalorada, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho bem tosco aqui. Eu não estou com a minha mesinha, então vocês têm que me perdoar, né? Mas imagina que aqui isso era para ser uma circunferência. Uma circunferência. Tá, não, ficou muito horrível. Eu vou abrir o Paint que eu faço bonito, rapidinho.
enquanto vocês... Mas, aqui. Agora, compartilhar. Pronto, porque aqui eu posso fazer isso. Yes. Né? Bem melhor, bem mais agradável. Então, imagina que o ângulo de contato agora seja maior que 90 graus. Então, você vai ter uma porção aqui dessa circunferência, né, acima desse segmento de reta vermelha. E, por exemplo, se você vem aqui... Opa, deixa eu pegar outro. Se você vem aqui, você tem uma região, né, essa reta aqui verde, né, segmento de reta, vai cruzar em 2 pontos. Então, isso para a gente seria um problema. A gente não conseguiria resolver com esse mapeamento que a gente fez em diferenças finitas, pelo menos a princípio. Mas com elementos finitos, aí não tem nenhuma limitação nesse sentido. A gente pode resolver... Você não precisa mapear para o quadrado, né? Você, não de fato, faz a superfície livre na sua forma real. Não, exatamente. A gente vai resolver aqui a equação de Poisson no formato ali, né, na forma cartesiana mesmo, sem introduzir nenhuma mudança de variável. A gente impõe a condição de contorno de não deslizamento, a condição dinâmica aqui na superfície livre e consegue resolver. Então, é uma coisa legal que a gente ainda não explorou, ainda não teve oportunidade de explorar tanto, mas a gente já viu que é possível, a gente já consegue fazer. Legal. Eu ia fazer uma pergunta e esse seu desenho no Paint me motivou a fazê-la, mas de uma maneira diferente. Porque vocês falaram na apresentação que o de perturbação é o ângulo beta. Na verdade, é a tangente do ângulo beta. Né, que vocês mostraram que, na verdade, vocês estavam pegando quase que o dobro do parâmetro, né? Então, eu tinha que pegar a tangente de beta sobre 2, que é o cara que realmente aparece lá. E aí, eu ia fazer a pergunta sobre esse ângulo de contato. O ângulo de contato ele vai depender da tensão superficial entre o fluido e a superfície, não é verdade? Isso. Então, eu ia fazer a pergunta que eu ia fazer antes de você ter mostrado isso quando você limita essa validade da teoria da lubrificação para uma determinada faixa de betas, qual é, então, o tipo de fluidos que você está trabalhando? Eu perguntaria Reynolds, né? Mas não tem Reynolds porque seu escoamento é Reynolds 0. Então, que tipo de fluido, já que isso é uma propriedade do fluido com a superfície? Mas aí quando você mostrou esse seu desenho do Paint, super bem feito, me veio a ideia de que se você mudar a vazão do escoamento, a altura da superfície aumenta e, portanto, você desloca o centro da sua circunferência para cima. E aí o ângulo beta ele muda de acordo com a vazão. Então, ao invés de traçar em ângulos beta, seria interessante dizer qual é a vazão máxima que a teoria de lubrificação pode calcular? Essa pergunta foi legal, Yuri. Essa foi muito boa. Porque a ideia é o seguinte, esse escoamento, né, a gente não fez... o que acontece? A primeira coisa que é interessante é que pelo formato do campo de velocidade, por ser um escoamento ali unidirecional, né, bidimensional, o termo que seria o nosso termo inercial, a derivada ali material do campo de velocidade, ela é igual a zero. Então, independe ali você poderia fazer essa variação no número de Reynolds, né? Mas não teria, né? Esse termo ele está assumindo. Agora, o que você colocou é bem interessante, porque é o seguinte, alguns trabalhos, ao invés de prescrever o ângulo de contato, que é o que a gente fez na condição geométrica, eles substituem essa condição justamente pela vazão. Então, você prescreve a vazão e você determina o ângulo de contato, né? Você tem uma relação ali, seria 1 para 1, né? Você tem a expressão para vazão, deixa eu até pegar aqui. Mas, normalmente, eles seguem esse caminho de prescrever o ângulo de contato.
mas do ponto de vista físico, realmente não é assim que funciona, né? Se você for montar um experimento para isso, o que você vai mudar, de fato, é a vazão. E você vai ler o ângulo através de algum experimento, né? Para saber qual é o ângulo e a altura da sua superfície livre no plano. Não, é excelente, porque é como se fosse aqui, ó. Deixa eu. Eu tinha. Essa foi uma pergunta legal, porque no meu problema, quando eu estudei aquele problema do cilindro, eu prescrevi a quantidade de fluido que tinha ali na parede do cilindro. Então era uma condição integral. No caso aqui seria a vazão. A nossa vazão seria uma condição integral. Sim. Aí você pode perceber aqui, ó, por exemplo, na teoria... Porque lá é um domínio fechado, né? Então não tem fluxo líquido. Você prescreve a massa. Isso. E aí, como é um domínio aberto, você prescreve o fluxo. Pois você poderia fazer isso, né? Isso daqui é na lubrificação só para facilitar. Entendi. Mas então você consegue aqui, né? Você poderia inverter essa relação, essa tangente, para ter uma relação para o beta. Então, inclusive, eu tinha pensado, era uma discussão que a gente tinha, né, antes da pandemia fazer a sua magia, porque tem o professor Alisson, que no nosso departamento, que ele faz experimentos muito legais. Então, a gente queria ver se era possível a gente validar esse nosso modelo teórico com experimento. Isso já foi feito, de certa forma, na literatura, não seria uma novidade, eles já compararam a solução completa do problema com o experimento, mas seria uma oportunidade para a gente fazer o experimento. Eu achei que seria bem enriquecedor. Legal, fica para a próxima. Tudo isso passar, vocês fazem esse experimento. E a última pergunta, deixa eu ver, aqui alguém tem alguma... Não? Eu tenho uma última pergunta que é sobre o seu globo lá, o seu cilindro, André. Quando você mostrou o mel, né, circulando, né, o seu fluido escoando da colherzinha do mel, você falou da multiplicidade de soluções, você disse que encontrava soluções que não eram observadas. Então você, na verdade, resolveu o problema steady state. O seu steady state tem soluções múltiplas. Você pensou em evoluir time stepping, aquele método, para ver se você chega em alguma das outras soluções? Foi exatamente qual... Vou contar um pouco como é que foi a história. A gente submeteu esse artigo, né, esses resultados, pro GFM. E eles falaram o seguinte, a gente gostaria de saber informações acerca da estabilidade de cada uma das soluções. Então, um dos referees sugeriu para a gente, faz o seguinte, pega essa solução no steady state e começa a integrar no tempo, né? Coloca como se fosse a sua condição inicial, tá? A sua steady state que você encontrou do método não linear lá. Exatamente. Eu resolvi o problema sem considerar o tempo. Eu falei, olha, em regime steady permanente... Exatamente, a solução é essa. Aí eu encontrei essas 4 soluções, encontrei 4 soluções, mas a princípio eu não saberia dizer se elas eram estáveis ou instáveis. Aí o referee sugeriu o seguinte, olha, então pega essa condição, né, e pega essa solução e coloca como condição inicial no seu problema, tá? E liga, né, ali o regime agora, o tempo. Aí o que acontece? Na primeira, você pode deixar a eternidade, ela fica aqui, fica bonitinha aqui. É um equilíbrio estável. É o equilíbrio. Agora, essa segunda, você liga, cara, instantaneamente ela quer ir para a terceira. Ela não consegue, qualquer perturbação, a gente fez outro teste, por exemplo, ela é instável. Você bota, por exemplo, uma perturbação aqui senoidal, né? Se ela fosse estável e essa perturbação não fosse, né, uma coisa muito grande, ela voltaria para o estado dela, mas a gente não conseguiu. Ela vem para essa daqui, vem para esse regime. Que por sua vez fica. Fica. Aí nesse daqui você pode deixar ali, pode começar a integrar no tempo que ela fica. Já o quarto, cara, você liga, ele quer cair. Qualquer imperfeiçãozinha... Isso aí tá claro. Tá claro, é intuição. A intuição aí já deixa claro. Isso é a mesma massa, André? É a mesma. É a mesma massa. Eu fixei. Então, esse gráfico aqui, né, que eu coloquei, o que eu estou variando? Estou variando o número de bond, né? Então, seria... Tensão superficial. Exatamente. Eu estou variando aí, eu estou
diminuindo ou aumentando, né? No caso, se eu estou aumentando o número de bondes, estou diminuindo a influência da tensão superficial. E eu consegui ver que para todos os outros parâmetros aqui, você conservando os outros parâmetros, não mudando nada, o seu espaço aqui de soluções, ele volta, né? Ele tem essa curva. E agora tem um trabalho fantástico do Alex Ray, lá da Universidade de Strathclyde. Ele está conseguindo pegar tudo isso. Ele desenvolveu uma teoria de lubrificação, né? A gente fala de lubrificação, mas é para modelos, para fluidos espessos. Então a gente não está mais limitado a falar assim, alguma dimensão aqui do fluido referente, no caso, né, a gente botou a altura média muito menor que o raio do cilindro. Não, você consegue calcular isso para quando essa altura é da mesma ordem do raio do cilindro. Do raio. Então, essa tendência eu acho muito legal da gente conseguir descrever problemas mais complexos utilizando modelos reduzidos. Joia, legal, muito legal. Olha, eu estou botando para vocês aí no chat. Você mostrou, André, aquele obstáculo no meio do caminho de um flow. Isso aqui foi do Herbert Huppert com o Andrew Hogg de Nottingham. Eles fizeram esse paper recentemente. Eu assisti o Herbert dando essa palestra. Conhece esse paper? Não, é porque essa imagem é dele, não é? É porque foi. É dele. É do dele. Hinton. Exatamente. Essa imagem. Sim. Então pronto. Não. Ah, o Hinton agora ele está em Strathclyde. Não. Foi o Wilson. O Wilson tem o Twitter, né? Aí o Wilson postou. Ele falou: olha que legal a aplicação aqui, escoamento de lava. E essa imagem, na referência dela, estava o Hinton. Exatamente. Pronto. Esse paper do Herbert, ele fez exatamente isso. Ele queria saber. Ele disse: olha, eu pesquisei e ninguém nunca me disse. E nenhum paper me respondeu. Se um escoamento de lava está descendo a montanha e eu tiver uma casa, qual é a força que esse escoamento causa na minha casa? Pronto. Que fundação eu preciso botar numa barreira, esquecendo o problema térmico, tá? Que a lava é muito quente e vai derreter quase tudo. Mas suponha que seja uma lava temperatura ambiente, tá? Um mud flow, por exemplo. Suponha que ele venha e encontre uma barreira. Qual é a fundação que eu tenho que botar nessa barreira se eu conseguir prescrever as propriedades do fluido? E eles resolveram nesse escoamento, que provavelmente usam uma teoria muito similar à sua. E o Herbert, quando chegou para dar a palestra, ele veio com um galão de 5 litros de mel, pegou umas casinhas de Lego, colou num plano inclinado. Ele, no começo da palestra, prestem atenção no que eu vou fazer. Aí derramou 5 litros de mel caro no negócio, e aí ele prendeu umas casinhas muito bem e umas casinhas não muito bem. Aí umas casinhas eram carregadas pelo escoamento, outras não. E aí ele mostrou, pela teoria dele, qual era a condição, qual era a força, então qual era a priori, que quantidade de cola você poderia prever que daria certo e daria errado para segurar a casinha. Então acho que esse paper aí pode ser bom para vocês darem uma lida nisso daí, tá joia? Com certeza. Bom, acho que é isso. Então eu quero só dizer aqui, aproveitando que o Alberto está aí, não é? O Alberto uma vez falou que ele gostava muito de ver os ex-alunos deles dando aula, né? Dando palestras e tudo isso. Eu falei aqui, quando a gente estava nos preparativos aqui, que o Alberto foi o primeiro que tive contato no FT, né? Foi meu primeiro professor lá do FT. E aí, hoje eu estou na posição do Alberto. O André foi praticamente meu primeiro aluno de mestrado, então eu fico extremamente orgulhoso de ver o André falando aí dos problemas dele, resolvendo as coisas dele, orientando os alunos dele, que provavelmente são os primeiros aluninhos deles aí também. Foram os primeiros a entrarem na minha sala. Isso me deixa muito orgulhoso, e eu me lembrei do Alberto falando isso no seminário passado. Isso me deixa muito orgulhoso, então eu quero terminar isso daí agradecendo a vocês pela palestra, agradecendo a todos pela participação, ao professor Alberto aí também por ter vindo, a todo mundo, e dizendo que, por favor, continuem vindo aos nossos seminários, é um prazer. E para vocês dois, Gustavo e Rafaela, tudo de bom, sucesso no trabalho de vocês, tá? Vocês fizeram muito bem feito, apresentaram muito bem, isso me deixa muito feliz, tá bom? Muito sucesso aí no trabalho de vocês.
Muito André, obrigada, obrigado. Yuri. Obrigado. Eu agradeço. Parabéns para todo mundo, viu? Eu deixei uma mensagenzinha aí no chat, depois vocês veem, meninos. Bom, só porque eu dou aula no primeiro semestre é que eu sou sempre o primeiro professor de vocês. Isso mas é muito bom ver o entusiasmo e a disposição com que vocês tratam o assunto. Isso é motivador. Essa fala minha é para o André, para o Yuri, os professores. Isso motiva os estudantes a entrarem nesse campo e se desenvolverem, atacarem e aceitarem lidar com a matemática sem medo e buscando aplicações que são muito interessantes na mecânica. Parabéns para todo mundo. É isso aí. Obrigado, Alberto. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Eu acho que a nossa próxima palestra agora só vai ser em novembro. Eu mando e-mail para vocês, a gente se encontra lá. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação. Obrigado, André. Obrigado, Rafael. Obrigado, eu agradeço aí o convite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Parabéns.